Olá! O episódio 12 de Lord of Mysteries, ele não só escalona o horror, o terror, ele muda completamente o jogo e o que tá acontecendo. Megosa sofre uma transformação incrível que, de tão brutal, virou um grande assunto na semana entre fãs, criadores e por um bom motivo. A animação e a interpretação vocal, visceral da dublagem, de tudo que aparece ali, ela não é somente chocante, mas por trás das cenas e de todos aqueles acontecimentos, também um plano maligno acontecendo, um plano que ainda não ficou tão claro, mas não demora muito pra ficar. Lanevo solta uma espécie de bomba narrativa, eu diria, que imediatamente muda a prioridade dos personagens e deixa pistas que muita gente acabou perdendo. Hoje eu vou destrinchar ponto a ponto porque essa sequência ficou sensacional no anime, e o que é que ela significa na trama, né, no episódio final. Eu lembro quando eu li a novel e eu pensei exatamente isso. Isso aqui vai dividir um pouco as pessoas, né? E ver essa animação ali, Megose, a bomba, Dan Smith, o Mastermind por trás de tudo. Bem, foi um episódio tão brutal quanto foi necessário. Esse vídeo é minha leitura, detalhes e coisas que eu observei, minha opinião pessoal também, de certa forma. E se você gosta desse mergulho denso, ficou no lugar certo. Se você é novo aqui, eu me chamo Thiago, mas meus amigos a essa altura já esqueceram do meu nome, então podem me chamar de Gilga aqui pelo canal. E basicamente é isso. Vamos lá. Bem, na primeira cena temos uma pena ensanguentada, meio abstrata, escrevendo e narrando, contando uma história de como Dan Smith estava em cima do corpo de Kenley e Klein, morrendo de medo dessa situação, viu. Começando então pelo contexto do final do episódio 11, né? Mas Klein estava especialmente preocupado, afinal, eles estavam com a certeza de que Dan Smith fez alguma coisa com o corpo de Kenley, especialmente bebendo seu sangue. Klein então se pergunta se isso é um sinal de ele estar perdendo o controle ou talvez não. Mas Dan Smith o encontra ali e acredita que Klein não viu nada. E eles prosseguem normalmente. Temos também a cena ali do funeral de Kenley, choros e pessoas tristes se perguntando por que o destino Beyonder e deles serem Nighthawks é sofrer tanto, especialmente Rosanna, que seu pai era o Nighthawk que morreu, então ela vendo a morte recente do velho Neil e do Kenley White agora foi algo marcante, né? E, paralelamente, Klein está lá pensando e pensando bastante, e eu disse que eu gosto de ver esses momentos de monólogo interno do protagonista, e eu realmente gosto, e encarando ali Dan Smith após a morte de Kenley, se preocupando sobre aquilo. Royal se pergunta se com a morte de Sharon, talvez os planos malignos que ameaçavam Ting foram realmente finalizados. Porém, Dan acredita que ainda há muitas coisas por trás disso. Temos então um flashback de Lanevos, 2 meses antes na rua House Street, onde Leonard está refazendo seus passos e procurando alguma pista sobre Lanevos e sobre o plano dele. Mas depois vemos Klein novamente, já chegando em casa, visivelmente exausto emocionalmente, sendo que aqui começamos a ver melhor os efeitos desse mundo assustador e cruel na mente desse protagonista, no seu estado emocional. Bem, ele chega em sua casa e Melissa parece querer que todos ali em família possam ir assistir a nova peça do Retorno do Conde, a adaptação da novela escrita pelo Imperador Rosell. Aqui no anime eles não perdem muito tempo explicando essas coisinhas, até porque a história está em um ponto crítico, mas eu acho legal como o Klein sempre vai se impressionando de ver o quão o Rosell era cara de pau, né? Ele ficava furtando ideias da Terra para esse mundo, então diversas histórias e contos ele roubou. Esse, por exemplo, é baseado no Conde de Monte Cristo, e o Rosell finge que ele foi o escritor. Mas logo vemos que Klein não tem muito ânimo para nada naquele momento, ele está afetado em vários sentidos e exausto fisicamente também. Ao subir, ele divina sobre a situação de Dan Smith, mas ele não obtém respostas conclusivas, exceto que a situação de Dan Smith o coloca em perigo, é a adivinação que ele faz. Depois ele recebe uma carta de Azik falando sobre a situação, onde ele levanta algumas hipóteses, como monstros vampiros, mas isso é improvável, ou mutantes, ou uma sequência em particular, no qual uma das sequências dela se chama Vampiro, né? A gente não sabe se é a 9, mas existe essa poção de nome Vampiro. Só um porém, eu vi que algumas pessoas podem se confundir pela forma como a cena mostrou. Então, não, o esqueleto que entrega a mensagem para Klein, ele não invadiu o espaço da névoa cinzenta para entregar a mensagem. Ele entregou no mundo físico mesmo e Klein sentiu isso. Mas enfim, nada muito conclusivo sobre a situação de Dan Smith. O próprio Dan Smith logo aparece chamando... Ele não aparece, mas ele chama Klein espiritualmente ali para ajudar a Leonard com uma investigação sobre o Lanevos. E ao chegar, Leonard fala certas conclusões suas. Vemos a sua sombra tremer assim que ele faz uma conclusão, o que não remete a nada naquele momento, mas vemos que
tem alguma coisa estranha rolando com o Leonard. Leonard, afinal, também tem os seus segredos. Eu poderia trazer o spoiler disso no final, e acho que vale a pena. Mas eu estou gostando da atenção aos detalhes. Bem, com a ajuda de Klein, Leonard consegue achar a carta escondida de Lanevos. Ele fala sobre uma bomba que ele preparou, uma bomba no coração de Tingen. Ele também cita sobre a ambientação do seu plano, uma cidade cheia de remorso pela população mais pobre, uma cidade cheia de disparidade social. Assim, sobre o Lanevos, eu devo dizer que eu gosto bastante do quão conseguiram trazer ele sendo ainda mais filho da puta do que eu imaginei na novela, e principalmente no seu comportamento, no seu jeito de se expressar e tudo mais. E parece que essa bomba ela vai ficando mais forte ao longo do tempo de alguma forma. E essa bomba pode destruir Tingen inteira. Vemos Klein e Leonard, então, na companhia Blackthorn, discutindo sobre reportar isso aí ao capitão. E vemos de novo a sombra de Leonard tremer sempre que ele conclui alguma coisa. É algo mais ali pro espectador, de forma abstrata, não é algo que outros podem perceber, mas é um detalhe legal. Klein conclui que uma bomba fica mais forte ao longo do tempo, só pode ser uma referência a algum tipo de ritual, um ritual que está se fortalecendo. Ou fortalecendo algo. Mas logo que eles chegam e eles vão atrás do capitão, uma cliente chega, uma cliente aleatória. Afinal, de fachada, eles são uma companhia de segurança privada, né? A companhia de segurança Blackthorn, e não uma agência dos Nighthawks. E chega essa moça, a Megose, a moça grávida, que já foi noiva de Lanevos, que apareceu alguns episódios atrás. Ela parece tranquila, até acha que ela está mais mentalmente estável, que ela só foi lá porque ela sentiu vontade, uma vontade repentina, estranha, aleatória, não falando nada normal. Logo, Klein desfaz a sua última conclusão e nota que ela tá estranha. Ele quer usar a sua visão espiritual. E quando ele está prestes a olhar pra grávida, com a visão espiritual, seus instintos, sua espiritualidade o avisam de uma forma extremamente instintiva, quase brutal e visceral ali, que ele a todo custo não pode olhar. Pois somente de olhar para o bebê na barriga de Megose com a visão espiritual, certamente mataria ele. Ele sentiu um terror e medo absoluto de verdade naquele momento. Klein acaba ligando os pontos de alguma forma e Leonard parece também perceber. Os dois estão então confrontados diretamente diante da verdade assustadora. Diante deles está a grávida Megose, e seja lá o que for dentro dela, aquela forma de vida é a bomba que Lanevos planejou. É o direcionamento do ritual maligno. Todo o ódio, todo o rancor, toda a frustração e o desespero da população marginalizada de Tingen, especialmente do distrito industrial, serve de alimentação para esse bebê que está dentro de Megose. Temos então o diário do Imperador Rosel, que Klein já leu se recordando ali, sobre como o Imperador ele começou a era da industrialização e com seus conhecimentos de outro mundo e sua sequência nova de sábio. Ele está então ligado à igreja do Lorde do Vapor e Maquinário. Antes da revolução do Rosel, se chamava Deus das Invenções. Ele literalmente mudou o Deus, assim. Rosel fala em seu diário sobre como a chegada da Revolução Industrial que ele começou, isso apenas traria um ambiente perfeito ali para a descida de um Deus maligno. Coisa que ele não planejou. Mas quando Klein leu isso a primeira vez, ele não entendeu bem as palavras. Mas agora, tudo liga os pontos, né? Ao entender que o rancor e a desigualdade trazida com essa exploração daqueles trabalhadores nas docas, nas áreas industriais, nesse mundo, formam um clima perfeito para a iminência da descida de um deus maligno que se alimenta desses fatores. Eles se acalmam e tentam controlar a situação. Megose diz que gostaria de falar sobre Lanevos e o seu filho diz que eles sabiam bastante. Lá então oferece um café e se afasta, pedindo que Leonard controle a situação enquanto ele chama o Dan Smith. E ele avisa ali discretamente para que a Rosanne, que não é uma Beyonder, se retire dali. Nossa, essa cena foi muito boa. Toda a construção, o momento, o que vai vir depois, a ansiedade, o nervosismo, a bizarrice, você vai notando ali naquele momento alguma coisa estranha no estado mental de Megose. Então ela vai começando a ficar nervosa enquanto o Leonard tenta fingir que está tudo bem ali. E ela começa aos poucos arrancando os próprios cabelos, sem nem notar, como se fosse algo normal. Eles então começam a conversar, ela fala sobre como conheceu Lanevos, sobre como ela se apaixonou, dançaram em baile, sobre como ele parecia um cavalheiro bem gentil. Mas apesar de ter sido enganada, ela continuava acreditando nele, mesmo quando mostravam momentos e situações de violência terríveis, mostrando quão fora de si essa moça estava. Recebendo até colado, o criador caído e tudo, e participando ali do ritual, sendo enganada com a ajuda do psiquiatra Rudel Jen. Assim, sem que ela soubesse o ritual, ela colocou grávida não do filho do Lanevos, mas sim, ele foi usado como intermediário para criar o filho do criador caído, do verdadeiro criador. E Klein, já tendo deduzido uma boa parte disso, passa tudo que ele sabe para o Dan Smith ao se encontrar, até ligando isso sobre como um amigo do velho Neil teve contato antes de perder o controle com a Megose, e que talvez até o próprio velho Neil tenha sido
sido influenciado por essa energia também. Lá então tenta explicar as coincidências sobre como todos esses eventos se ligam, lembrando quem é a pessoa por trás disso, dessas coincidências. O Dan Smith parece refletir nisso também. Uma coincidência que Megossi aparece logo depois deles acharem a carta do Lanevos, chorando e começando a mostrar sinais de perda de controle. De repente, a barriga dela começa a inchar mais e ela sentindo dor e seu estado mental rapidamente deteriorando. Clay então explica claramente para Rosanna que todos os membros não combatentes, como ela, devem abandonar o local imediatamente, enquanto Dan Smith estava ali fazendo um telegrama para as igrejas, né, e pedindo reforços, porque a ameaça que estava a seguir ali podia se equiparar até o poder de uma criatura mítica, né, um Beyonder de sequência 4. Clay então tenta chamar o Senhor Azika assim que ele obtém a chance, avisando que o indivíduo por trás dessas coincidências parece estar agindo. Dan Smith parece estar meio confuso, cansado também. Além disso, quando Klein sugere o uso do artefato do emblema do sol mutacionado, Dan diz que ele foi emprestado recentemente para a Catedral de Becklund. E é mais uma estranha coincidência que os coloca em uma situação difícil. Justamente, ele foi emprestado no dia anterior. E entre os artefatos que poderiam ser úteis nessa situação, eles vão pro portão de Shanice e tentam buscar algum. E eles escolhem um vaso sanguíneo ladrão, com a habilidade de roubar uma habilidade Beyonder de um alvo. Em contrapartida, ele lentamente tira a vida do usuário com um limite ali de meia hora de uso. Então vemos uma pena caindo na cena e Dan Smith se lembrando de alguma forma, como se fosse um pensamento introduzido, das cinzas da Santa Selena. E Dan Smith pede o uso das cinzas da Santa Selena para os guardadores ali. Porém, só pode ser utilizado com a autorização da Catedral, a não ser que o Dan Smith usasse em casos de extremos a sua autoridade especial para solicitar como emergência, o que ele faz. Então os guardadores removem do fundo do portão de Shanice o artefato que parece a fonte dos estranhos fios que cobrem e protegem o lugar. As cinzas de Santa Selena são o núcleo que torna o portão de Shanice tão especial, tão protegido. Enquanto vemos os olhos de Dan Smith brilharem ali como se houvesse algo por trás. Vimos muitas pessoas ali correndo de perto daquela rua, da companhia de segurança, vimos Melissa e Benson por perto, que iriam assistir a peça, e com um telegrama enviado para a Catedral. A situação ali vai ficando mais crítica, o negócio está completamente se descabelando ali, com sangue caindo já, e uma voz fala com Leonard, o chamando de estúpido, mandando ele sair dali logo. E Leonard ignora e continua fingindo calma ali e acalmando o negócio mais uma vez. Dan Smith pede que Klein espere ali um pouco, pois ele vai primeiro para o local de perigo com as cinzas da Santa Selena, que parecem guardar uma grande fonte de poder. Mas antes, Dan Smith para explicar para Klein uma situação sobre a carta que ele recebeu da Dali, a carta que fala sobre Klein suspeitando de Dan Smith. Afinal, o Klein tinha tentado falar com a Dali e ela pediu que ele se explicasse para o jovem sobre o fato dele beber sangue. Ele então explica a lei de indestrutibilidade da característica Beyonder. As características de um Beyonder, elas nunca são destruídas ou deixam de existir. E quando tanto Dan Smith quanto Dali descobriram esse fato, a Catedral os deu duas escolhas. As duas escolhas eram enviar para a sede da igreja todas as características Beyonders formadas ali do corpo de um Beyonder morto, que elas podem ser usadas como ingredientes para uma poção para outra pessoa, ou eles poderiam consumir características daqueles que sejam do mesmo caminho que eles. Porque se fosse de um caminho diferente, eles vão simplesmente perder o controle. Dan Smith diz então para Klein que o ato de ficar consumindo poções adicionais dos seus companheiros mortos afeta a sua digestão de poções, apesar de também o deixar mais forte, mas atrasa o seu avanço nas sequências. Ele então ainda assim decidiu seguir esse caminho, pois ele queria sentir que ele estava sempre ali com eles. Poxa, na novel isso já estava muito triste, esse momento já foi todo muito triste, e a forma como foi feito no anime não foi ruim, foi muito boa também. Eu adorei esse momento. Foi realmente bem simples e não tinha como ser mais do que isso, afinal eles estão em um momento crítico, sem muito tempo ali pra continuar e ter uma conversa mais completa. E logo surge uma grande espiritualidade nebulosa e sombria. Ela está começando a tomar conta do lugar, da cidade. Megosa está extremamente descontrolada, sua pele começa a descamar e ela está se tornando um monstro naquele momento. Leonard, ainda próximo dela, escuta uma voz velha falar com ele mais uma vez e o manda correr. Leonard continua tentando acalmar Megosa mais um pouco e nisso vemos alguém falando e escrevendo. O ato final começa. Leonard então começa a tentar controlar a situação pelo bem de todos ali, sem correr, mas logo Dan Smith parece estar chegando com a cinzas de Santa Selena. E Leonard ainda assim toma um socão, mas ele fica bem. Ele sobrevive ali. E finalmente vemos o Megosa mesmo sem ser uma Beyonder, ela meio que vira um monstro e perde o controle, se tornando uma mutante ali, influenciada pelo filho do verdadeiro criador. Que pretende usar essa confusão para aparecer naquele lugar, completamente descendendo em Tingen. Aqui acaba o episódio. E
sinceramente foi sensacional. A tensão criada nessa cena, o assombro e apavoro que o Klein e o Leonard sentiram, a revelação de que tudo está conectado e acontecendo, e chegamos em um momento crítico e definidor da história. O episódio que é muito bom, e ele basicamente encaixa muito bem já com o início do próximo, que vai ser no próximo vídeo. E se eu tiver que comentar sobre o episódio 12 em si, o que ele mais trouxe de diferente dos outros foi essa construção de suspense. Quase um filme do Tarantino, que a gente sabe muito bem que alguma coisa muito sangrenta está prestes a acontecer, mas até lá a gente fica naquela tensão e nervosismo. Quando que vai acontecer? O que vai acontecer? Alguém vai morrer nessa história? E isso junto de uma centena de preocupações, principalmente na mente de Klein ali, né? E uma emaranhada de dúvidas continua. Afinal, o que é que tá acontecendo? Então o episódio falou sobre muitas coisas, né? O que aconteceu com o Smith, porque ele era daquele jeito, Megosa de repente chegando e se tornando um monstro do final. O plano maligno então fica um tanto claro e evidente. Há uma preocupação latente com o mestre por trás de tudo, né? O Mastermind. E esses são os pontos fortes do episódio. Ele trata de muitos temas e estão todos conectados de uma forma genial. E a gente vai ter uma explicação para essa conexão em breve. Por isso foi muito bom, com momentos de revelações. Dan Smith não estava perdendo controle, ele não é um monstro vampírico, mas sim alguém que, marcado pelos seus companheiros, decidiu atrasar o seu próprio progresso ali nas poções, consumindo ingredientes adicionais, apenas para sentir que estava levando seus companheiros e amigos Nighthawks adiante. E nesse momento, nem Klein tem tempo de reagir muito bem ali, porque a ameaça continua e Tinga está prestes a ser destruída. Então foi um episódio excepcional, que foi muito bem adaptado da novel, e eu não tenho nenhum ponto negativo assim realmente para trazer. E ainda nos trouxe ali um pouco de spoilers do Leonard, né? Sem realmente entregar nada. E nos spoilers do final do vídeo, eu pretendo falar disso. E se você gostou desse vídeo, eu agradeço muito mesmo que viu até aqui, ajudou. Por favor, se inscreve e deixa o seu like pra dar aquele reforço aí pro canal que tá só no início. E se você tem dúvidas, quer dar sugestões, opiniões à vontade, pode ficar à vontade, eu vou ficar feliz em nos comentários. E tchau, tchau, e até o vídeo do último episódio. E você que ficou para os spoilers, bem, o próximo episódio já está bem perto de lançar. Então eu queria falar mais aqui sobre o Leonard, que já tivemos muitos sinais sobre como esse personagem tem alguns segredos. Poxa, é muito interessante como fizeram no anime, né? Então vamos lá. Leonard vai mostrando que ele é de fato alguém leal aos Nighthawks e seus companheiros. E afinal, qual que é o segredo de Leonard, né? Já fica claro que o Leonard tem uma voz, um velho ali que se esconde próximo a ele, talvez na sombra ou algo assim, e se comunica com o Leonard de alguma forma, sem revelar entender tanta a identidade desse indivíduo. Eu posso dizer que ele é alguém muito interessante e que ele é um parasita, o nome da sequência 4 do Caminho do Marauder. Em tradução, um saqueador na sequência 9. Então, o Caminho do Saqueador. E o parasita é, no mínimo, um Beyonder de sequência 4, né? A gente não sabe se ele tá acima disso, mas ele tem, no mínimo, essa habilidade. E esse cara que tá em Leonard, ele sofreu grandes danos e está lentamente se recuperando. Ele funciona ali como um tutor para Leonard. Por isso ele sabe o método da atuação e de gestão, ele sabia concluir algumas coisas com muito conhecimento e experiência. E, bem, o que é que esse cara quer? O que é que ele irá fazer? Por quê? Veremos isso nas próximas temporadas. Esse personagem ele também está relacionado com outro personagem muito interessante dessa obra, que é um dos meus favoritos, Amon. E se tudo der certo, o Amon merita um vídeo próprio, quando for o momento mais adequado. E é isso, galera. Muito obrigado pelo seu apoio, sua atenção, e até o último episódio de Lord of Mysteries. Tenho uma razoável certeza de que esse último sai um pouco antes, inclusive. Então, tchau, tchau e até mais.